Olá, é segunda-feira, dia 23 de janeiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Estamos juntos iniciando mais uma semana que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre problemas na pele, isso mesmo. E ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas, tem também as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O programa de hoje, ele está imperdível. E existem várias doenças que atingem a pele, o maior órgão do corpo humano. Embora as doenças de pele elas não cheguem a ser fatais, na maioria dos casos elas devem ser tratadas com atenção e acompanhamento de um médico dermatologista. Vale lembrar ainda que a pele humana é sensível e por isso deve ser cuidada com a aplicação diária de filtro solar e também de cremes hidratantes. E para nos ajudar com dicas e orientações sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso programa com a doutora Mecleine Dantas, ela que é dermatologista e especialista em cosmiatria, ela também é especialista em cirurgia dermatológica, dermatologia cosmética e pediátrica. Também vai reforçar nosso bate-papo de daqui a pouquinho a doutora Mísia Martins, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo, mas antes vamos acompanhar juntos uma reportagem sobre o tema com Heloíse Monteiro. As manchas no corpo podem ter um aspecto de alergia ou picada de inseto, mas a insensibilidade na região afetada logo denuncia o possível diagnóstico de hanseníase. Uma das doenças mais antigas do mundo, a hanseníase, que antes era conhecida como lepra, infecta mais de 30 mil pessoas por ano no Brasil. A hanseníase é uma doença crônica e infecto-contagiosa e é comumente transmitida por pessoas doentes que não estão em tratamento. Conversamos com a doutora Rosana para entender um pouco mais sobre a doença e como identificá-la no corpo. Todas as pessoas que tiverem a presença de manchas, qualquer tipo de mancha que tenha alteração da sensibilidade, principalmente a sensibilidade dolorosa, a primeira térmica, a tátil e a dolorosa. É importante que, ao você analisar uma mancha, qualquer mancha, ou esbranquiçada ou avermelhada, e essa mancha na sua pele, ela tem alteração da sensibilidade, deverá procurar um médico. A dúvida mais comum sobre a hanseníase é acerca da transmissão e quem são as pessoas que são mais vulneráveis. E sobre isso, a doutora afirma o seguinte: qualquer pessoa pode contrair a hanseníase, mas principalmente o que a gente tem que levar em conta é o sistema imunológico de cada pessoa, cada indivíduo. Dependendo do seu sistema imunológico, existem aquelas pessoas que entram em contato com a pessoa com hanseníase, porém nunca vão desenvolver a doença. Mas existem aquelas pessoas que, por algum motivo, por alguma falha no sistema de defesa, o sistema imunológico, ela pode contrair e desenvolver a doença. Atualmente, o tratamento da doença é oferecido gratuitamente e existem várias campanhas para a sua erradicação. Os países com maior incidência são os menos desenvolvidos ou em condições precárias de higiene e superlotação. A doença tem cura, mas pode provocar graves incapacidades físicas se o diagnóstico demorar ou se o tratamento for inadequado. O tratamento ele é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. O indivíduo que contrai a doença, ao ser diagnosticado, ele tem que procurar um posto de saúde e lá vão ser encaminhados e ser protocolados a forma que ele vai receber essa medicação. O tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas varia de 2 a 5 anos, mas não dá para esperar. Afinal de contas, a gente sabe que o melhor remédio para qualquer doença é a prevenção. Pois bem lembrado aí pela Heloíse Monteiro, o melhor remédio é a prevenção. Daqui a pouquinho traremos muitas informações a respeito das doenças que atingem ali a pele, mas antes a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco aqui do nosso programa. Sabe como você pode participar? Respondendo a nossa enquete. A gente quer saber de você o seguinte: você costuma cuidar bem da sua pele?
Liga pra gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa, você pode responder a nossa enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema para as nossas convidadas de hoje. Participe também através da internet, nossa fanpage também está disponível, facebook.com/assunto do dia. Você acessa a nossa fanpage, deixa sua pergunta, daqui a pouquinho essa dúvida vai ser repassada para as nossas convidadas que terão o maior prazer em esclarecer a sua dúvida. Manda também essa pergunta através do nosso WhatsApp, 99418-1206, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí quantas perguntas você tiver a respeito desse tema. E olha só, de fato, não costumamos dar muita importância para as manchas, verrugas e lesões que aparecem nas nossas peles, não é verdade? Porém, precisamos ficar atentos, já que pode ser um sinal de câncer de pele. Além do câncer, também existem doenças que provocam ali feridas na pele e que precisam de cuidados especiais. As nossas convidadas de hoje irão nos auxiliar a entender mais sobre as doenças de pele. Queria dar mais uma vez aqui as boas-vindas às nossas convidadas, doutora Mecleine Mendes. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Também queria dar as boas-vindas, doutora Mísia Martins. Obrigada. Seja bem-vinda. Para começar, a entender a função da nossa pele, como é que a gente poderia descrever para quem está em casa? A gente falou que é o maior órgão do nosso corpo e qual a principal função da nossa pele? Então, a nossa pele é responsável pela função de barreira do nosso corpo, né? Então, ela evita que micro-organismos penetrem, causando doenças. Por isso que a pele ela precisa ser sempre preservada. Existem várias doenças dermatológicas que ocorrem quando ocorre essa quebra de barreira cutânea, que a gente chama. Por isso, a hidratação é um tema muito importante também. Essa hidratação diária, a gente falou da importância do uso do protetor solar, mas a hidratação também deve ser feita com hidratantes? É assim na prática, doutora? Na prática, a maneira mais simples e mais eficaz de se hidratar a pele é aplicar um bom hidratante. E esses hidratantes devem ser aplicados imediatamente após o banho, aproveitando aquele período que a pele ainda está úmida e que, além de melhorar a espalhabilidade do produto, melhora também a integração desse produto com a pele. Existe hidratante corporal, que é elaborado para a pele corporal, e existe hidratante que é mais elaborado para a pele do rosto, que é mais delicado. E também existem os hidratantes que a gente direciona também para uso em crianças, que aí eles são hidratantes formulados sem produtos irritantes, usualmente sem conservantes pesados, que são mais adequados para a pele delicada do bebê e das crianças. A gente vai muito em farmácias e também em alguns supermercados que encontramos ali alguns hidratantes. Como é que deve ser feita essa escolha? Pode ser qualquer hidratante que a gente encontra ali ou no supermercado ou na farmácia, ou o ideal é que esse hidratante ele seja recomendado pelo dermatologista? O ideal é que o hidratante seja recomendado pelo dermatologista, inclusive o que a gente vê nos consultórios é uma tendência muito grande, as pessoas quererem aqueles hidratantes mais perfumados, não é? Querendo fazer essa associação do hidratante com perfume, o que não é apropriado, porque, como a doutora Mísia falou, esses hidratantes vão trazer mais conservantes, mais substâncias alergênicas, podendo causar irritações na pele. Né? Inclusive os perfumes, o ideal é que eles não sejam aplicados diretamente sobre a pele. A gente diga que os perfumes sejam aplicados sobre a roupa. Né? Então, o ideal são hidratantes sem cheiro, são os que a gente mais prescreve. A gente sabe e informou também agora no início do programa que é o maior órgão do nosso corpo. É o também que fica mais exposto, né? É também o que a gente mais negligencia cuidados? Em geral infelizmente. Acho que a maioria das pessoas está tão acostumada a achar que a pele é uma camada naturalmente eficaz e não pensa muito sobre o quanto ela é exposta, né? Ela é exposta todo dia à radiação ultravioleta, mudança de temperatura, agente detergente no banho, tem gente que ainda esfrega a bucha, né? Passa muito esfoliante. Dependendo do tipo de trabalho que a pessoa executa, ela também ainda tem uma carga extra de agressão. Exemplo prático, a pessoa que trabalha com os trabalhos domésticos, todo dia ela está usando detergente, agente de limpeza agressivo. Então,
na maioria das vezes, as coisas normais do nosso dia a dia agridem a nossa pele. E a gente acaba não pensando muito no assunto, a não ser quando acontece algum problema, uma irritação grave, uma dermatite de contato, às vezes uma queimadura. E aí a gente se dá conta de que a pele foi agredida. Essa agressão diária nem sempre é perceptível, né? A curto prazo. Mas a longo prazo, vamos colher com essa agressão que a gente, infelizmente, né, submetemos a nossa pele. Exatamente. A gente colhe o que, por exemplo, né? Com essa exposição diária, a gente negligencia alguns cuidados. Mais à frente pode acontecer o que com a nossa pele? Desgaste? Sim, a pele começa a perder essa função de barreira. Uma das coisas principais que pode acontecer são as dermatites, né, que são as alergias. As alergias ocorrem justamente por esse déficit na função de barreira. Então, os alérgenos do ambiente, a poeira, os ácaros, vão penetrar causando inflamações na pele, né, que são as dermatites em geral e a dermatite atópica também, que é bastante frequente. Somado a isso, quando a pele perde essa função de barreira, os micro-organismos, as bactérias, os fungos, penetram mais facilmente, causando afecções na nossa pele. Não devemos ignorar nenhum sinal que aparece na nossa pele, na verdade. Pode ser uma simples alergia, por exemplo, mas pode ser um problema mais grave. Qual o problema grave que começa ali com uma lesãozinha na pele? O câncer de pele já é o extremo ou não? Pode acontecer também e um pequeno sinal a gente já identificar que se trata de um câncer de pele. Na verdade, tem duas apresentações assim, para o câncer de pele. Existe aquele câncer de pele mais relacionado à exposição solar e ao tempo de vida da pessoa. E existem também os cânceres de pele relacionados digamos assim, à genética da pessoa, né? Então, especificamente, eu estou me referindo ao melanoma, que pode ser um câncer de pele hereditário, pode ser familiar. E existem os outros tipos de câncer que a gente chama não melanoma, que estão muito associados à exposição à radiação ultravioleta. Também existem alguns comportamentos da pessoa que podem induzir e uma implicância genética um pouco menor. De maneira simples, os pequenos sinais que têm uma coloração muito parecida com a pele normal ou têm uma única coloração e que crescem devagar, mas que não costumam dar sintomas, são menos agressivos. Mas aquelas lesões que levantam ferida, levantam casquinha, que doem, que sangram, aquela ferida que vai e volta, nunca cicatriza, ou então aqueles pequenos sinais que de repente começam a crescer, chamam a atenção da pessoa, eu não tinha esse sinal, de repente ele cresceu, e começa a apresentar mais de uma cor, ele é marrom escuro, ele é preto, ele sangra, ele tem azul. Essas lesões têm que ser examinadas pelo médico dermatologista. Essas lesões devem ser examinadas para quem tem, né, para quem apresenta a lesão, mas para quem não apresenta, como é que deve ser essa procura ao especialista, né? Pode estar tudo bem com a pele, aparentemente, mas é necessário que a gente faça uma visita ao dermatologista. Pelo menos quantas vezes ao ano, a cada 6 meses? Como é que funciona essa recomendação? Uma coisa importante seria o autoexame da pele, tá? Que as pessoas não costumam fazer muito. Então, é importante você conhecer a sua pele, quais os sinais você já tinha previamente, quais estão surgindo, porque assim será mais fácil identificar lesões novas e que podem ser lesões suspeitas, não é? Então, é importante identificar qualquer mancha, não é? Então, muitas vezes, há áreas do seu organismo, da sua pele, onde você não vai conseguir visualizar bem, como o dorso, não é? Então, é importante pedir a ajuda de um familiar para que verifique, né? E quando ir ao dermatologista? Isso depende também, né, da suscetibilidade individual de cada um. Mas, em média, uma consulta anual, no geral, né, para quem não tem histórico de câncer de pele na família, nem história individual de câncer de pele, seria suficiente. Já aqueles pacientes que têm câncer de pele, pode ser uma visita semestral e depende. Se for o caso do melanoma, que é mais agressivo, deve ser determinado pelo médico acompanhante. Geralmente, né, no geral, a gente poderia falar assim, essas lesões, elas chegam a incomodar a ponto de doer ou sangrar para a gente perceber que tem alguma coisa errada ali na nossa pele ou não necessariamente? Alguns chegam a incomodar, tá? Dependendo da localização, principalmente as lesões de face, próximo dos olhos, próximo do nariz. Essas lesões costumam incomodar, tanto no aspecto visual, e a pessoa
identifica a lesão e não gosta, né, do que vê, quanto em relação ao próprio sintoma em si. Sentir um pouco de dor, às vezes coceira, às vezes sangrar, e alguns chegam até a infeccionar, dependendo de onde elas ficam. Às vezes área de atrito, né, apoiam os óculos, se apoiam ali, orelha, couro cabeludo, elas podem infeccionar também. E quando sangra, é um sinal de que é algo mais grave ou não? Não necessariamente. Às vezes, lesões de natureza benigna, se forem machucadas, elas podem sangrar também. Mas é bom que a pessoa observe e que procure o médico, porque essas lesões, quando elas não têm uma natureza benigna, elas tendem a voltar, elas vão sangrar novamente, elas vão continuar crescendo. Às vezes elas formam uma ferida, né? Então é importante que o especialista examine. Geralmente as mulheres têm um cuidado maior, né, nessa questão da prevenção, elas gostam muito de utilizar hidratante, por ter essa preocupação maior. Elas frequentam menos o consultório da dermatologista ou não? Como é que a gente poderia classificar isso? Não, É o contrário? A gente acha que é o contrário. Frequentam mais. Voltando ainda com relação às lesões, né? Como eu falei, é importante fazer o autoexame, conhecer os sinais que você já tinha. Então, você vai ao dermatologista, ele identifica aqueles sinais e responde para você se aquilo é benigno ou não. E você acompanha o surgimento de novas lesões. Aparecer uma nova lesão, é interessante ir também para ver do que se trata. Durante toda a nossa vida é possível surgirem sinais. E o que eu percebo, e acho que a maioria dos dermatologistas percebe, é que muitas vezes há lesões de caráter benigno que aparecem, que são os tumores benignos de pele, as queratoses seborreicas, que chamam muito mais atenção e as pessoas procuram o dermatologista, eu estou preocupada com essa lesão. E sinais que aparentemente benignos, pintas pequenas, que na verdade são melanoma, que são as agressivas, não chamam atenção, né? Então fica lá quietinho e se não for identificado pelo médico dermatologista numa consulta, vai ser já diagnosticado numa fase mais tardia, que é quando ele vem a sangrar, que é quando ele vem a coçar, que é quando ele vem a incomodar, né? Então, não é apropriado em casa você tentar descobrir se aquilo é ou não câncer de pele, porque muitas vezes lesões que parecem benignas, elas não são. E ao contrário, as que parecem e visualmente chamam mais atenção, elas são tranquilas. E os tratamentos, né, dessas lesões, eles costumam ser demorados ou não? Não, em geral não. Dependendo de que tipo de lesão que você identifica, às vezes o tratamento é um tratamento dentro do próprio consultório, pode ser uma cauterização, pode ser uma eletrocirurgia. E quando a lesão é considerada uma lesão de risco, ela vai ser biopsiada. Então, são procedimentos de pequenas remoções que podem ser realizadas em sistema ambulatorial, não costumam ser complicados. E, assim, quanto mais precoce a gente institui o tratamento, melhor. Na maioria das vezes, o câncer de pele ele é curado com um tratamento cirúrgico, que é um tratamento cirúrgico relativamente simples, ou então com a utilização de medicações quimioterápicas de uso tópico mesmo. E a pessoa fica curada. Então, assim, não precisa ter medo se receber esse diagnóstico, né? Essa é uma doença que é bem conhecida, bem estudada, e é completamente curável dependendo do estágio em que você dá o diagnóstico. Quanto mais cedo, melhor. Mais rápida a recuperação, menor chance de qualquer espécie de, digamos assim, de mutilação com a cirurgia, porque a gente vai fazer pequenas remoções e não grandes remoções. Né? Em relação à frequência, né, mais uma vez voltando a essa questão do consultório, nós homens estamos frequentando muito o consultório dermatológico ou ainda existe uma resistência, só se chega ao consultório quando tem algum problema e esse problema às vezes está em estado bem avançado? Não, isso tem melhorado bastante, os homens têm frequentado bastante, principalmente quando se trata de lesões de pele, de prevenção de câncer de pele, né? Nessa área de estética, né, de dermatologia estética, é que realmente é uma discrepância um pouco maior, né? A maioria são mulheres, mesmo assim, os homens têm procurado progressivamente também. E pode tomar cuidados também para prevenir, né? Acho que o homem está mais vaidoso, sabe? Está um pouco mais vaidoso, está se cuidando um pouco mais. E o homem mais jovem está se cuidando mais. A gente tem percebido isso nos consultórios. Eles têm digamos assim, um conforto maior de procurar. Eles não ficam inibidos de procurar o dermatologista. E é bom a gente lembrar também que essa preocupação é para ter qualidade de vida também no futuro, né? Sim. E também a gente repete a mesma orientação e recomendação
uso do protetor solar todos os dias, independente de sexo, e também o uso ali de um creme, né, na pele, um hidratante, também faz bem para a pele, tanto para homem como para mulher. Faz bem para a pele. Tem algumas diferenças que a gente faz na hora de prescrever, porque homem, em geral, tem uma pele mais espessa, uma pele mais oleosa, a distribuição de pelo é diferente, então a gente procura usar produtos de cosmética mais leve, que sejam absorvidos mais rápido, para que o homem não fique com aquela sensação de que tem alguma coisa na minha pele. Isso não é agradável, né? Protetores hoje tem vários protetores inteligentes, então no único produto você já trata a sua pele, já previne envelhecimento, já pode até regular a oleosidade da pele, então não tem que ser uma prescrição complicada nem muito longa, às vezes 2 produtos resolvem e resolvem bem. Então tem que ser bem prático, né? Prescrição para homem em geral é uma coisa bem prática. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Tem alguma dúvida sobre este tema? Liga pra gente, participa, 3424-1977 é a linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp, manda sua dúvida, daqui a pouquinho a dúvida vai ser esclarecida. Vamos a um rápido intervalo e até já! E hoje no programa estamos falando sobre problemas na pele. Isso mesmo, e agora vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdisson, para você um ótimo início de semana e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje está no site do G1. Problemas hormonais podem dar sinais pelo corpo. Um dos problemas hormonais mais citados pelo site são os ovários policísticos. De acordo com o ginecologista José Bento, um dos sinais desse problema é a queda de cabelo e o aumento da acne, além de mais oleosidade na pele. Já o diabetes pode se manifestar com manchas escurecidas que aparecem nas dobras do pescoço, do antebraço, axilas e cotovelos. Agora a gente vai saber quais são outros problemas que a gente tem na nossa pele e como tratá-los com o Valdisson Balbino, que está no estúdio. Valdisson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E geralmente quando a gente tem alguma dúvida sobre um determinado tema, a gente utiliza ali a internet como fonte de pesquisa e encontramos muitos mitos a respeito dos temas. Esses mitos são compartilhados principalmente nas redes sociais, principalmente ali nas redes sociais a gente encontra muitos mitos, e para não deixar você que está em casa com dúvidas, a gente vai esclarecer com a ajuda das nossas convidadas o que é mito e o que é verdade sobre problemas na pele. Vamos conferir juntos aqui a primeira informação e as nossas convidadas vão dizer se isso aqui é mito ou verdade, que o suco de limão acaba com as micoses. Mito ou verdade? É um mito imenso. Infelizmente o suco de limão pode acabar com a sua pele. O suco de limão, né, ele é conhecido por ser uma substância ácida. As pessoas acham que o fato de ser ácido vai eliminar a bactéria, fungo, vai matar e exterminar. Na verdade, o limão ele é cheio de substâncias que, quando entram em contato com a pele, além de provocar irritação, podem fazer a reação que a gente chama fototóxica. Então, isso daí acaba por levar como se fosse uma queimadura, digamos assim, de uma maneira mais simples, e alteração da coloração natural da pele. Então, na verdade, ao invés de você acabar a micose, você pode, na verdade, provocar uma queimadura na sua pele. Não é recomendado utilizar limão, preparados caseiros para exterminar fungo e bactéria, porque eles mais causam irritação do que, na verdade, cuidam. A gente lembra que a gente está no verão, né? O período mais quente do ano, a gente aproveita ali a praia, pede aquele peixe na praia, às vezes vem também o limão, né? Esse contato do limão com a pele, somando o sol, a situação fica ainda mais complicada. Pode gerar uma queimadura também nesse contato, mesmo que rápido com a pele, esse limão que vai ser colocado ali no peixe ou no caldinho ali servido na praia, pode também ser uma complicação para a nossa pele? Pode sim, pode. Às vezes exatamente assim que você ganha uma mancha, uma queimadura e não sabe nem de onde veio. É muito comum nessa época de verão a gente receber pessoas com manchas na pele das mãos, nos braços e às vezes até no tronco, porque elas passam a mão, né,
Você passa a mão aqui e aí fica uma lista e você não sabe de onde veio aquela queimadura, até se assusta. Às vezes chega no consultório avermelhado, ou então aquela coloração marrom e você não sabe de onde veio. Isso acontece com limão, acontece com outras frutas cítricas, com resíduo de bebida alcoólica também pode acontecer. Algumas plantas também. Então, é relativamente comum no verão. Então, muito cuidado. Vamos conferir agora a próxima informação. Temos aqui outra tela, queremos saber se é mito ou verdade que existe mais de um tipo de micose. Mito ou verdade? Verdade, isso é um assunto, inclusive, complexo, né? Existem vários tipos de fungos diferentes e esses fungos colonizam áreas diferentes do nosso organismo, desde unhas, pele, cabelo, né? Inclusive, eles podem afetar também mais profundamente, chegando a subcutâneo, que é a camada gordurosa, ou chegando a afetar órgãos internos também, micoses sistêmicas graves, né? Então, cuidado também, apareceu ali uma micose, é bom procurar o especialista, também não pesquisar na internet, às vezes, algumas receitas caseiras, muita gente tem esse costume, né? Vê um problema na pele, acredita que é um problema simples e que ajuda de um vizinho, às vezes uma pesquisa na internet vai solucionar e não é bem por aí, né, doutora? Exato, porque as lesões de pele, elas podem ter vários diagnósticos diferenciais, né? Então você imagina que seja uma micose e vai procurar um tratamento, mas e se não for uma micose? Não é? Dermatologia realmente não é uma especialidade fácil, muitas vezes até para a gente, né? Então a gente visualiza uma lesão e vem à nossa cabeça alguns diagnósticos diferenciais, né? Muitas vezes temos reuniões clínicas, levamos os pacientes mais difíceis para serem discutidos com colegas. Então, assim, numa coisa que parece ser simples e que você possa ver uma foto na internet e diagnosticar, porque isso pode ser perigosamente fácil, né? E pode estar deixando passar algo, protelando, né, aí o início de um tratamento que vai resolver o seu problema. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra informação e queremos saber se é mito ou verdade que a lixa de unha, ela transmite micose? Mito ou verdade? Pode ser verdade, na verdade. Lixa de unha, material que você utiliza para instrumentar a unha, pode transmitir, desde que ele esteja recentemente utilizado, né, por menos de 4 horas e tenha sido acondicionado em algum ambiente que tenha calor e umidade. Então, o fungo pode permanecer naqueles instrumentos e aí, quando esses instrumentos forem utilizados novamente, podem sim, infelizmente, contaminar o próprio indivíduo, o dono desse material, quando ele utiliza em outras unhas de outros dedos, ou se ele empresta para um parente, para um amigo. Pode. O que mais preocupa, na verdade, é o seguinte: a lixa de unha, ela pode transmitir fungo, mas os instrumentais que cortam, por exemplo, tesouras, alicates, eles podem transmitir pelo resíduo sanguíneo vírus, principalmente os vírus de hepatite. Então, o que a gente recomenda é que todos esses materiais que cortam, né, inclusive os salões, as manicures sabem disso, elas tendem a utilizar material descartável, palitos e lixas descartáveis. Mas a gente recomenda que os materiais de aço devam ser lavados e logo, imediatamente, esse processo de limpeza, que eles sejam esterilizados em autoclave, não é estufa, é autoclave. Porque só o calor do autoclave tem o poder de realmente exterminar esses vírus que são muito agressivos e podem dar outras doenças. Okay. Todo cuidado é pouco, né? Ótima explicação. A gente vai conferir agora a próxima tela. Queremos saber se é mito ou verdade. Olha só, o óleo de melaleuca, né? Vocês conhecem esse óleo? Eu não conheço, desconheço. Ele mata ali os fungos da micose? Mito ou verdade? Então, isso aí é mais uma informação que não procede, né? Os fungos, deve-se procurar o dermatologista primeiro para diagnosticar corretamente, saber se realmente é um fungo e, se for, usar os medicamentos que são apropriados. Sabemos que, assim, os fungos, eles estão bem adaptados ao nosso organismo, então os tratamentos não são rápidos. Muitas vezes recebemos pacientes, eu já usei o creme tal, que comprei na farmácia, só que muitas vezes, porque pesquisaram na internet, algumas vezes até aquela pomadinha, aquele creme iria funcionar, mas usei 3 dias, usei 5 dias. Então,
Primeiro, diagnosticar corretamente, saber se aquela doença é realmente aquilo que você está pensando. Segundo, qual é a medicação apropriada e o tempo de tratamento. Porque você pode estar correto no diagnóstico, estar correto no tratamento, mas o tempo também é muito importante. E os fungos, eles requerem um tratamento um pouco mais prolongado, né? Entre 3 semanas, às vezes 4 semanas, depende da localização, depende do fungo. Ok, ótima explicação e a gente vai conferir agora mais uma tela. Queremos saber se é mito ou é verdade que a hanseníase é uma doença contagiosa. Mito ou verdade? É verdade. A hanseníase é uma doença mais do que milenar, né? E a hanseníase, ela é contagiosa porque, na verdade, é uma bactéria, um bacilo de replicação lenta e que a pessoa adquire por meio da via respiratória. São gotículas que entram em contato com a respiração. E quando você convive em ambiente fechado, intimamente com uma pessoa que tem a hanseníase, por um período relativamente prolongado, você pode contrair o bacilo. O fato de contrair o bacilo não quer dizer que você vai ter as formas de doença da hanseníase. Isso vai depender muito da sua condição individual e também da sua suscetibilidade genética. A gente sabe hoje em dia que não é todo mundo que tem hanseníase, é quem tem uma compatibilidade genética para poder responder ou não a presença desse bacilo. Agora é importante dizer que quando a pessoa recebe o diagnóstico de hanseníase e ela começa a ser tratada, a partir do momento que ela passa do 5º dia de tratamento, a chance dela infectar outra pessoa diminui muito. E a partir do 1º mês diminui ainda mais. O importante é que a pessoa seja diagnosticada e tratada. A partir do 1º mês, então, algumas medidas de quarentena já podem ser removidas, porque aí a chance de contaminar outra pessoa é bem inferior a 1%. Ok, vamos conferir a próxima tela. Temos aqui outra informação. Queremos saber se é mito ou verdade que a hanseníase ela pode levar a óbito. Mito ou verdade? É raro, né? É raro, mas pode. Na realidade, assim, a hanseníase pode levar a óbito, mas não é o mais comum. A hanseníase afeta principalmente a pele e os nervos, né? É daí, quando ela afeta os nervos, que ela leva a deformidades. Né? Qual é a principal preocupação com a hanseníase? Não é a mortalidade, né, que seria o óbito, é a morbidade que ela pode causar, ou seja, são as sequelas que ela pode deixar no indivíduo, né, justamente por afetar os nervos. Porém, tem alguns pacientes que são mais suscetíveis geneticamente e esse bacilo, essa bactéria, pode se multiplicar e esses pacientes se tornarem multibacilíferos, que a gente chama, que são pacientes que têm muitos bacilos no organismo. E aí esses bacilos, eles podem invadir também outros órgãos, como mucosas, fígado, testículos, né, rins, enfim. Nesse caso, se o paciente não se trata, né, e a doença vai evoluindo ao longo dos anos, o paciente pode ficar tão suscetível, né, que aí ele possa pegar até uma outra infecção e vir a óbito, né, não necessariamente pela hanseníase, mas pela debilidade que aquela doença vai gerar no indivíduo. Ok, vamos agora a mais uma tela. Temos aqui outra informação. Queremos saber se é mito ou verdade que as manchas na pele são o principal sintoma ali da hanseníase. Mito ou verdade? São os principais sintomas, são as lesões cutâneas. As manchas que podem ser esbranquiçadas ou avermelhadas, e às vezes não necessariamente só manchas, algumas lesões mais elevadas, algumas placas, alguns nódulos. E também é relativamente comum a hanseníase se apresentar como a gente chama de forma reacional. Então, a pessoa tinha uma pele saudável e, de repente, ela apresenta um surto de manchas ou de nódulos ou de lesões dolorosas e também com alterações de sensibilidade agudas e alterações dos nervos periféricos. Essas são as formas mais comuns assim, de apresentação. O que chama muita atenção na hanseníase é a alteração de sensibilidade. O que é isso? É a sua pele naquela área onde existe a lesão, ela não apresentar sensibilidade à dor, por exemplo, você se espetar e não sentir, ou passar perto da chama do fogão ou de um isqueiro e não sentir calor, né?
ou alguém pegar naquela região, tocar e você não sentir que alguém tocou, que o cachorrinho bateu, né, ou que você esbarrou num galho dentro de casa. Então, a ausência de sensibilidade ou a alteração dessa sensibilidade chama muita atenção para a hanseníase. Então, quem tem esse tipo de alteração mancha na pele, deve procurar um médico para que seja feito o diagnóstico. Ok, vamos saber o que diz a próxima tela aqui. Temos outra informação e queremos saber se é mito ou verdade que as pessoas que possuem a hanseníase e já estão em tratamento, elas não transmitem a doença. Isso foi muito bem explicado, né? Isso aqui é uma verdade. Exatamente. As pessoas que possuem hanseníase e já estão em tratamento, ocorre uma diminuição na quantidade de bacilos, né? Porque a hanseníase ela é transmissível através de gotículas nasais, né, aéreas, secreções nasais. Então, quando a pessoa está em tratamento, aquele número de bacilos ele reduz, né, e depois de um mês, geralmente, para aqueles multibacilíferos que tinham muitos bacilos, eles não se tornam mais contaminantes. Uma coisa assim, bastante importante, são os familiares, né? Então, aquele paciente que ele foi diagnosticado com hanseníase, todos os familiares devem comparecer ao serviço de saúde. Inclusive, isso já é uma prática mesmo de chamar. Mas o que a gente percebe é que existem pessoas que se recusam a ir, né? Pessoas que às vezes se olham em casa, mas eu não tenho nenhuma mancha, e acabam não indo. Mas às vezes, nessa fase inicial da hanseníase, as manchas elas são muito discretas. Então precisa de um exame assim minucioso por parte do dermatologista para perceber a doença já numa fase muito inicial, onde vai diminuir bastante as chances da morbidade, que são as sequelas, né, que eu tinha falado antes. E também uma coisa importante é a prevenção em crianças, né? No Brasil, a gente ainda diagnostica muita hanseníase em criança, né? E isso é um dado de gravidade mesmo, porque começando na infância, a chance de ter uma morbidade maior, de ter uma sequela futura, é muito maior. Ela chega a atrofiar no caso, a mão, chega a atrofiar? Sim, chega a esse ponto, doutor? Chega. Então, o paciente perde a movimentação, né? Por causa da inflamação que ocorre nos nervos. Então, principalmente nas mãos, nos pés também, dificultando o deambular. Também outros nervos, como nervo que afeta o ocular também, auricular, né? Então, realmente é uma doença que pode causar uma grande morbidade. Ok, vamos ver o que diz agora a próxima tela. Temos aqui outra informação e queremos saber se é mito ou se é verdade. Olha só quem vem aparecer aqui para esquentar um pouco mais esse nosso bate-papo, né? Em relação à acne, muita gente tem dúvida a respeito da acne, que são as espinhas, né? Conhecemos as espinhas ali que aparecem no nosso rosto, principalmente. A acne, ela é hereditária, mito ou verdade? Diria que é uma verdade parcial, porque existem síndromes que são herdadas geneticamente que podem cursar com a presença de acne. Na grande maioria das vezes, a acne ela é uma doença que tem um conjunto, né? Você precisa ter uma predisposição individual, alterações estruturais da glândula sebácea, que é a nossa glândula que produz a oleosidade, o sebo da pele, a contaminação bacteriana por uma bactéria específica, né, que causa acne, e uma reação inflamatória acima do habitual. Então, assim, a gente diz que é uma verdade parcial porque realmente existe uma predisposição genética, mas não necessariamente significa que seu pai e sua mãe têm acne. Você pode ter acne sem que seu pai ou sua mãe tenham tido, mesmo sem seu avô ter tido. Às vezes a sua combinação genética predispõe, mas precisa-se que hajam os outros fatores para que a acne se desenvolva. E aí graus variados de acordo com a maior ou menor presença de um ou outro desses fatores. O que é importante com relação à acne é que, assim, qual a principal importância da acne? Seriam as cicatrizes, né? Porque, assim, a acne, a maioria das pessoas vai ter na adolescência, na puberdade, devido às alterações hormonais. As cicatrizes é que vão deixar sequelas que vão perdurar até o resto da vida, porque a gente sabe que hoje temos muitos tratamentos no consultório, temos laser, né? Temos indução percutânea de colágeno, enfim, temos vários tratamentos para cicatrizes de acne. Porém,
o tratamento não é fácil, é necessário várias sessões e mesmo assim o paciente nunca vai voltar a ter a pele que ele tinha antes. Então, eu considero bastante importante a evidência de cicatrizes. Quando o adolescente tem uma acne grave e a gente evidencia que o pai tem muitas cicatrizes, a mãe tem muitas cicatrizes, geralmente isso leva a gente a crer que aquele adolescente também vai seguir essa tendência. E nesse caso, caso ele tenha uma acne grave, já deveria se proceder a um tratamento mais agressivo, a um tratamento que realmente pudesse resolver aquele problema, abreviando essas chances que ele pudesse ter cicatrizes. Ok, daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais sobre acne. Vou pedir licença agora às nossas convidadas. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no nosso programa estamos falando sobre problemas na pele, isso mesmo. E a gente às vezes utiliza ali a internet para pesquisar a respeito desse tema, encontra muitos mitos ali, você encontra na internet, então preste atenção que estamos trazendo aqui informações importantíssimas para esclarecer o que é mito, o que é verdade sobre problemas na pele. Vamos conferir agora o que diz mais uma tela. Queremos saber das nossas convidadas se isso aqui é mito ou é verdade que a acne ela tem uma piora ali no período pré-menstrual. Mito ou verdade? É verdade para algumas mulheres. Tem mulher na fase adulta que experimenta também essa piora no período pré-menstrual. Às vezes uma piora só da oleosidade e algumas mulheres experimentam a piora da presença mesmo das lesões, né? Lesões inflamadas, principalmente na região, no terço inferior da face, o contorno da boca, o ramo da mandíbula. Algumas pessoas têm sim, isso é uma verdade. O tratamento da acne, com o tratamento regular, essas pioras costumam ficarem controladas. Tá? Esse fato de piorar durante o período pré-menstrual ou mesmo no período menstrual sinalizam para a gente que a acne pode ter uma sensibilidade hormonal, digamos assim, que pode estar havendo um aumento da sensibilidade local da pele ao ciclo menstrual normal. Não necessariamente quer dizer que o ciclo menstrual está alterado ou a taxa hormonal está alterada, mas algumas mulheres têm uma sensibilidade maior mesmo nesse período. Ok, vamos à próxima informação. Queremos saber se é mito ou verdade que comer alimentos gordurosos piora a acne. Mito ou verdade? Isso é uma verdade parcial, né? Isso não funciona para todos os pacientes, mas tem alguns estudos que demonstram que o consumo de comidas gordurosas, de leite também, devido às proteínas do leite, como a caseína, né? E de frituras, né? E chocolate, também possa piorar a acne. Mas isso não é evidenciado em todos os pacientes, então a orientação é que o paciente também perceba, né? Se ele foge dessa dieta, que na verdade essa dieta seria boa para o organismo como um todo, né? Não só pensando na acne. Mas se ele percebe que quando ele foge dessa dieta, a acne dele piora, isso pode ser uma verdade para ele, sim. Ok, vamos ver agora o que diz a próxima informação. Temos aqui outra tela, queremos saber se é mito ou verdade que esse clima quente, né, faz com que apareçam mais espinhas, mais acnes. Esse clima quente aqui, agora no verão, bem mais quente aqui na nossa região, isso vem ajudar a aparecer mais acnes, mais espinhas no nosso rosto, por exemplo? A gente percebe que durante o período de calor, né, a incidência de ultravioleta é maior, então isso estimula a glândula sebácea a eliminar mais oleosidade. Para quem tem predisposição à acne, pode notar sim uma piora durante o verão, mas é principalmente por conta desse aumento da liberação da oleosidade e também da produção, né, de oleosidade pela glândula. Daí uma razão importante, uma razão a mais para que se use o protetor solar, né, que controlando o ultravioleta, a exposição direta sobre a pele, você pode diminuir a oleosidade e assim, consequentemente, diminuir a presença de lesão inflamatória de acne.
Quando a gente fala em proteção solar, né, usar o protetor solar, muita gente tem a dúvida em relação ao fator a ser usado. O que é que determina, né, esse fator a ser utilizado ali para proteger dos raios ultravioletas? O que determina é a cor da pele, né? Então, a gente divide a coloração de pele, nós chamamos de fototipos de pele. Então, são as pessoas de pele mais clara ou as pessoas de pele mais escura, não é? Então, as pessoas de pele mais clara e olhos claros, elas são mais suscetíveis às radiações. Elas devem usar fatores de proteção solar mais elevados, não é? Então, costumamos dizer que, principalmente em atividades externas como praia, fazendo esportes ao ar livre, a pessoa deve usar, no mínimo, uma proteção de 60, se ele tiver uma pele muito clara, né? Já para o dia a dia, né, no trabalho ou em ambientes fechados, essa proteção possa ser diminuída um pouco, mais importante seria ao ar livre. Já as pessoas de pele mais escura, elas têm mais melanina na pele, e essa melanina oferece uma proteção natural de certa forma, podendo usar um protetor mais baixo, né, de fator de proteção mais baixo. A questão em relação ao fator de proteção, muitas vezes, é que as pessoas não aplicam a quantidade correta de protetor, né? Passam uma camada muito fina, não reaplicam o protetor, né? Porque ao ar livre, por exemplo, o protetor deve ser reaplicado a cada 2 horas. Por quê? Porque a estabilidade do protetor solar só tem duração de 2 horas. Então, após aquelas 2 horas, você está como se você não estivesse passado, está totalmente descoberto. Então, é muito importante que na praia, né, ao ar livre, nessa prática de esporte, o protetor seja realmente reaplicado. Já em ambientes fechados, a gente pode até ser um pouquinho mais maleável, apesar de que as luzes, elas emitem radiação, né? Muitas vezes o paciente pergunta pra gente, mas eu trabalho no escritório, tudo fechado, apenas com iluminação, com fluorescentes, enfim. Mas essa radiação que é emitida pelo sol, ela também é emitida pelas luzes, né? Então, também precisa, principalmente aqueles pacientes que têm manchas na pele que são causadas pelo sol, né? A gente orienta que seja mais regular esse uso do protetor. E no caso do paciente que tem acne, hoje em dia os protetores, eles vêm muito apropriados, não é? Então, com controle de oleosidade. Então, além de proteger, né, ter esse fator de proteção, ele também ajuda no controle da oleosidade, no controle da acne, no tratamento da acne. Ok, vamos ver o que diz a próxima informação aqui na nossa tela. Será mito ou verdade que os cravos, né, os cravos pretos, eles são causados pela poluição? É mito. Mito ou verdade? Isso é mito. Na verdade, o cravo ele pode ser claro ou escuro. O que faz ele ficar mais escuro, na verdade, não necessariamente é a poluição, é ele ser oxidado, né? Quando o sebo da pele entra em contato com o ambiente externo, a tendência é que ele escureça, tá? Essa oxidação não necessariamente é porque aquele ambiente é mais poluído do que outro, mas sim porque houve uma exposição do sebo ao ar natural e à ultravioleta. Então, na verdade, o fato de você ter o cravo preto significa que você tem uma acne e que você precisa tratar adequadamente, não só com a remoção do cravo, mas sim com algum procedimento que favoreça a cicatrização do poro. Enquanto esse poro estiver aberto, ele vai produzir sebo, o sebo vai oxidar, vai ficar preto. Aí você vai lá, né, o dedinho nervoso espreme, arranca o cravo, né? Às vezes contamina aquela área, cria infecção, ou muitas vezes deixa cicatriz. Então, na prática, você precisa de um tratamento que faça esse poro cicatrizar em definitivo, e aí você para de ter o cravo, tanto o branco quanto o preto. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima informação. Temos outra tela, e a tela diz o seguinte: a relação hormonal com o estado de oleosidade da pele? Existe essa relação ou não existe? Sim, isso é completamente verdade, né? Até, inclusive, a doutora Mísia comentou há pouco com relação à piora da acne no período pré-menstrual. Isso ocorre devido às alterações hormonais que ocorrem no ciclo menstrual da mulher. E também foi falado sobre as alterações hormonais na queda de cabelo, né? Na oleosidade da pele, como os ovários policísticos, que geram aumento dos hormônios, que a gente chama de hormônios androgênicos, elevando a oleosidade da pele e elevando a tendência à acne também.
Isso é uma das primeiras coisas que a gente pesquisa, né? Lógico que na puberdade é comum que se tenha acne, mas muitas adolescentes também possuem ovários policísticos e isso também tem que ser investigado. Ok, vamos ver agora mais uma dúvida. Daqui a pouquinho a gente vai começar a responder as perguntas que estão chegando através do nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida sobre este tema? Manda pra gente, 994 18 1206. É o nosso WhatsApp que está disponível. Mas antes, vamos ver aqui uma última pergunta, né? Um último mito ou verdade. A gente quer saber se o melasma ele piora com a exposição ao sol. Mito ou verdade? Primeiro a gente também diz o que é o melasma, né? Para quem está em casa compreender todo o assunto. Mito ou verdade isso aqui? Uma verdade verdadeiríssima, na verdade. Desculpa o pleonasmo, mas o melasma é uma condição da pele, né? Que na verdade é a formação de uma ou de algumas manchas que na verdade são geradas pela hiperfunção do melanócito, que é a célula que é uma célula natural da nossa pele e que faz parte da nossa barreira natural e que produz a melanina. Então, quando essa célula ela começa a trabalhar de maneira anormal, ela produz mais melanina, ela aumenta de tamanho, aumenta de volume, então ela começa a formar essa mancha. Muitas vezes pega de forma simétrica, ou seja, igualzinha de um lado para o outro, né? Na região das maçãs do rosto, na região do contorno da sobrancelha. Pode aparecer também no colo, nos braços. Então, um dos fatores, se não o principal fator, né, que ocasiona é a exposição solar. Quando a pessoa que tem predisposição a melasma se expõe ao sol, mesmo que seja um sol leve, digamos assim, mesmo que ela não fique vermelha, essa mancha vai aumentar de tamanho, vai aumentar de intensidade. Então, a pedra angular do tratamento do melasma é a proteção solar, tanto com o uso do protetor solar, quanto com as medidas físicas, né? O chapéu, os óculos, ficar na sombra, utilizar a vestimenta adequada para não queimar a pele. Isso tudo é importante no tratamento do melasma. É um tratamento que a gente considera difícil, porque até hoje a gente não conseguiu uma coisa que cure, em definitivo, o melasma. Mas os tratamentos têm dado boas respostas e um controle da intensidade da cor. Hoje em dia a gente tem medicamentos, a gente tem laser, a gente tem indução de colágeno, técnicas que fragmentam essa mancha, que tornam essa mancha menos perceptível e que acalmam a hiperfunção dessa célula do melanócito. Ok, temos aqui algumas participações através do nosso WhatsApp. Vamos começar, né, a repassar essas perguntas para as nossas convidadas. Temos aqui a participação da Josiane, ela mora no Curado 4, Jaboatão dos Guararapes. Ela disse que tem uma filha com 16 anos e tem bastante espinhas. Ela levou a um dermatologista que passou uma medicação antibiótica, né? Enquanto ela fazia o uso da medicação, deu uma aliviada nas acnes, mas logo em seguida voltou tudo no rosto, pescoço e também nas costas. Ela tem a pele clara e já não sabe o que fazer, né, para ajudar a filha. Ela pede uma orientação e também ela diz que tem algumas dessas espinhas que são bem dolorosas. Que ajuda, né? Que orientação a gente poderia repassar para essa mãe que está preocupada com a situação da filha? Veja só, o tratamento ele realmente precisa de acompanhamento médico, né? Essa conduta provavelmente está correta, a gente tem vários antibióticos, né, que a gente usa, que são antibióticos que têm uma concentração maior na pele e que usamos como medidas paliativas para a acne. Normalmente, realmente, eles dão uma acalmada, mas depois a situação volta. E esses paliativos enquanto vão sendo utilizados enquanto aqueles cremes não dão resultado, porque os géis, os cremes, os ácidos, eles levam até 8, 12 semanas para terem resultado, né? Então, no adolescente, o que a gente percebe muitas vezes é que o tratamento ele não é feito de forma correta, porque o adolescente ele quer um resultado rápido, ele quer começar hoje, usar 2, 3 dias e quer ver o resultado. Então, se ele não vir esse resultado, ele desanima. Então, é preciso o apoio dos pais, né? Porque precisa do hábito de lavar o rosto, de aplicar o protetor, de aplicar o ácido, né? De evitar a exposição excessiva ao sol, de evitar os alimentos, né? Como a gente tinha falado, a dieta muitas vezes também pode ser importante. Evitar o uso de maquiagens excessivas, que eles gostam muito, né? De passar muita base para disfarçar, passa muita base, muito pó, o que acaba piorando, né?
no final das contas, você tenta disfarçar um problema e gera a piora desse problema. Então, assim, o que eu aconselho é que ela volte na dermatologista, né? Por quê? Durante a adolescência é comum que ali desde os 11, 12 anos vá se ter acne até os 19, 20. Então, tem que ser um acompanhamento ao longo de anos, né? E se esse tratamento não está dando resultado, se for uma acne grave, então há passos seguintes que essa dermatologista vai poder seguir para que tenha uma resposta, um resultado mais duradouro, mais eficaz. Eu vou pedir licença aqui às nossas convidadas, porque a nossa equipe de jornalismo aqui da Rede Brasil de Comunicação está acompanhando a repercussão de um arrastão que aconteceu ontem à noite ali no sítio histórico de Olinda, isso durante um evento. Segundo informações, grupos rivais se encontraram e deram início ali a uma confusão. Quem tem mais informações sobre esse arrastão é o repórter Magdiel Nayal, que está em Olinda ao vivo e vai trazer as informações. Pelo que você ouviu ali dos moradores, Magdiel, essas ações estão acontecendo com uma certa frequência aí em Olinda? Muito bom dia. Valdisson, muito medo. Os moradores falam de muito medo nesse período aqui. Primeiro, bom dia a você, bom dia a quem está aí no estúdio, também aos ouvintes, aos telespectadores da Rede Brasil de Comunicação que nos acompanham. Valdisson, ontem, tivemos aí esse episódio, um evento realizado aqui em Olinda, no sítio histórico, e os moradores presenciaram momentos de muito medo, muito pânico com esse arrastão. Muitas pessoas presenciavam, estavam em frente às suas casas, nós conversamos aqui com os moradores, muitas pessoas estavam em frente às suas casas e presenciaram bem o momento quando aconteceu, toda a correria, muita gente entrando para casa, guardando as coisas. E a gente está aqui com uma das moradoras, ela também é membro de um grupo de moradores aqui da região, que ela estava no momento e conseguiu correr e ainda conseguiu fazer esse vídeo que vocês viram aí, esse vídeo do momento da confusão. Maria Eugênia, esses dias em que acontecem esses eventos aqui no sítio histórico estão sendo bem difíceis para os moradores por causa de toda essa insegurança? Não só nesses dias, né? A insegurança no sítio histórico tem aumentado a cada dia. Então, todos os finais de semana e todos os dias tem assaltos e nesses períodos ficam demasiadas, né? Ontem, então, tinham várias pessoas assaltando quando as pessoas chegavam para vir para a prévia, então várias pessoas sendo assaltadas, e ontem você viu a questão das garrafadas, então eram garrafas, pedras, foram vários arrastões, parecia uma onda que pulverizava por várias ruas. Então ontem, não que nunca acontecesse, sempre acontece, mas a gente não pode mais conviver com isso, porque ontem passou de todos os limites, foi mais de meia hora e a polícia tentando conter, agora um efetivo de 80 policiais para uma multidão que vem para Olinda, não dá, e que a gente sabe que não é só isso, né? Uma ausência de política, ausência de Estado em todo canto, então dificulta a nossa vida enquanto morador que ama a cidade de Olinda. Você conseguiu subir, você conseguiu fazer o registro das imagens e acabou repercutindo todas essas imagens devido à tamanha violência que foi presenciada, né? Momento de tensão você viveu ontem aqui. Na verdade, quando eu assisto o vídeo de novo, eu vejo que foi a emoção do momento. Não tem nem essa imagem, assim, acho que tem imagens melhores, mas foi a tensão, porque a gente tinha gente na rua, então, enquanto o arrastão acontecia, a gente tinha que abrir a porta para que entrasse os amigos que tinham acabado de sair de casa. Então, assim, você não pode receber uma visita, você fica presa, das 6 horas da noite, você não sai mais de casa, não tem controle de trânsito, não tem controle da questão da comercialização dessas bebidas de vidro, então a gente fica refém, né, dessa situação. Ok, a gente vai trazer mais informações sobre tudo que aconteceu aqui em Olinda ontem no Jornal Estado, às 18 horas, a gente volta com você, Valdisson. Ok, Magdiel Nayal, muito obrigado aí por sua participação, a contribuição, e fica o recado, né? Se existiu ali, se existiu o efetivo você viu, né, que por conta do episódio não foi suficiente, então Polícia Militar de Pernambuco, vamos reforçar o policiamento, né? Os moradores estão clamando por isso, estão com medo, aí todos os finais de semana estão com medo diante dessa situação, e a gente espera que seja tomada alguma providência. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos acompanhar as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas das oportunidades de emprego de hoje no quadro Há Vagas. Então vamos conferir aqui no nosso telão, vamos ao que interessa, as vagas de emprego para você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Olha só, temos aqui 3 vagas para psicólogo organizacional. Psicólogo organizacional, são 3 vagas, ensino superior completo, é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário. Você que se encaixa aí nesse perfil, são 3 vagas para psicólogo organizacional. Próxima oportunidade agora, uma vaga para cozinheiro de restaurante, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.200 é o salário, uma vaga para cozinheiro de restaurante. Vamos agora à próxima oportunidade, 3 vagas para professor de inglês, superior completo, experiência exigida aí de 6 meses, salário R$937, são 3 vagas para professor de inglês. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Essas vagas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo às dúvidas, perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Vamos começar a responder a partir de agora. Vamos aqui à primeira dúvida. A primeira pergunta é da Ana Karina, ela que mora no bairro do Arruda. Ela disse que começou um tratamento para acnes, mas nota que ainda tem algumas manchas ali no rosto. Qual o procedimento para retirar essas manchas em peles negras? Dúvida da Ana Karina. Primeiro ponto importante é não abandonar o tratamento, né? É muito importante que a acne esteja controlada e curada para que você pare de ter lesão inflamatória e, consequentemente, de ter mancha. Existe uma particularidade no caso da Ana, que é o fato dela ter a pele negra. Naturalmente, a pele negra, ela forma mancha com mais facilidade, porque é da característica dessa pele, né, a quantidade de melanina maior, digamos assim, e a rapidez com que essa melanina é formada também. Então, quando ela tinha uma espinha ou outra, essa espinha cicatrizava e aí em torno dessa espinha provavelmente um halo marrom se formava pelo processo natural mesmo da acne. Em relação a como retirar a mancha, é preciso que se examine para ver a intensidade dessa mancha e onde ela é. Porque tem mancha que é superficial e responde a clareamento com medicação, com peeling ou até com laser. Tem mancha que não é só mancha, é cicatriz. E aí a gente precisa examinar adequadamente, porque se for cicatriz, aí é necessário que seja feito um tratamento um pouco mais profundo, agressivo, mais controlado devido à natureza da pele dela, para que não se provoque mais mancha sobre mancha. E aí se consiga clarear adequadamente. Durante todas as etapas do tratamento para mancha, Ana, é muito importante que você tenha o uso adequado do protetor solar. Não é o fato de ter a pele negra que te isenta de utilizar, especialmente quando estiver nas etapas de tratamento específico para a mancha, tá? A dúvida da Ana Karina também, que a nossa produção está repassando, né? Quer saber também se a argila negra ela ajuda a clarear um pouquinho essa pele, no caso por conta da mancha. A argila negra, na verdade, ela ajuda a diminuir um pouco da sensação de oleosidade na superfície da pele. Ela funciona como um produto adstringente, digamos assim. Ajuda a glândula a drenar um pouco da oleosidade e a remover essa oleosidade da superfície da pele, mas ela não tem poder de clareamento, não. Ok, vamos saber agora a próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida, agora é do Eduardo Francisco, ele que é de Piedade, 32 anos, ele diz o seguinte: tenho dermatite seborreica, há possibilidade de se tornar um câncer? Existe algum perigo de se expor ao sol? Eduardo, né? Bom dia, Eduardo. Dermatite seborreica não tem possibilidade de se tornar câncer, tá? De forma alguma. E perigo de se expor ao sol, assim, a dermatite seborreica ela é uma inflamação da pele.
Então, com certeza, a exposição ao sol vai gerar uma irritabilidade maior e uma chance maior de queimadura, né, naquela lesão. A dermatite seborreica afeta não só o couro cabeludo, mas também a face, né, principalmente próximo ao nariz, próximo às orelhas, na região superior também, nas bochechas, inferior próximo à boca. E a exposição mais intensa ao sol pode causar mais facilmente queimaduras e irritação, com piora dessa dermatite também. Ok, dúvida respondida. Agora vamos à próxima pergunta. Vamos ver de quem é a pergunta seguinte. É do Marcos Santos, de Muribeca. Ele diz o seguinte: meu filho tinha o vírus molusco. Levamos ele a um dermatologista, o qual disse que não tinha cura para essa enfermidade, mas ele disse que conseguiu remover os carocinhos, né, com um sabonete esfoliante. Ele quer saber mais informações sobre esse vírus molusco. O vírus molusco ou molusco contagioso é um vírus relativamente, digamos assim, leve. É um vírus que usualmente contamina a pele íntegra, não necessariamente precisa ser uma pele machucada, lesada. E é um vírus que comumente infecta a pele de criança. É relativamente comum a gente encontrar crianças com infecções pelo vírus molusco. O molusco pode levar a lesões isoladas ou até mesmo disseminadas. Isso não tem diretamente relação com a imunidade da criança, não. Isso é da natureza do próprio vírus. Crianças saudáveis, normais, podem ter infecção por molusco, mas a gente nota um ligeiro aumento dessas infecções em crianças que têm dermatite atópica. E às vezes isso é um problema porque começa a ter prurido na pele, pode haver até uma piora das lesões de dermatite atópica. O vírus de molusco, ele pode ser tratado com a remoção mecânica, quando são poucas lesões, inclusive esse é o método mais rápido de que você obtém a cura, tá? Mas também pode ser tratado com agentes que a gente aplica sobre as lesões com cuidado, porque quase sempre são agentes cáusticos que vão promover a rotura daquela lesão e o núcleo onde o molusco se insiste, ele vai ser removido, que eu acredito que foi feito aí, que ela diz que conseguiu remover, que o Marcos conseguiu remover os carocinhos da pele, tá? Se removeu com esfoliante, significa que era uma infecção muito superficial, muito leve, saiu sem dor, que ótimo. Às vezes o vírus está muito tempo ali encistado, a gente tem que anestesiar a pele com pomada e retirar com uma curetinha para a criança não sofrer. Adulto pode ter infecção também pelo vírus molusco, tá? É um vírus primo do vírus da verruga, mas a gente só vê infecções graves por molusco em pessoas que têm a imunidade deprimida. Tá? Não é um vírus usualmente agressivo, agora é um vírus que contamina muito, então é muito comum uma criança passar para outra, um adulto pegar da criança porque dá banho, porque cuida, mas é um vírus que pode ser cuidadosamente eliminado com paciência, né? Porque muitas vezes são múltiplas lesões, mas pode ser curado sim com ou uma técnica química ou remoção mecânica. Ok, vamos ver agora a próxima pergunta, mais uma dúvida que chegou através da linha interativa. Mansueto Viana, de Benfica, 43 anos, ele diz o seguinte: há mais de 5 anos tem uma espinha do lado do rosto, né, próximo ao olho. Quando eu espremo, sai uma massa, fica preto e com o passar do tempo tem aumentado aí. O que pode ser isso? Será uma espinha mesmo? Então, Mansueto, pela sua descrição, a hipótese mais provável de ser um cisto epidérmico. Né? Eu estou dizendo a hipótese mais provável porque a gente que é dermatologista, a gente tem que visualizar a lesão para dar o diagnóstico definitivo. Mas o cisto epidérmico, ele tem justamente essa evolução. Ele tem uma cápsula que produz a secreção dentro dele, que é o que ele espreme, né? E que sai aquela massinha. Porém, depois a cápsula, ela continua lá. Então, com o passar do tempo, ele vai encher novamente o cisto e não vai ficar curado somente espremendo. Para ficar curado desse cisto, tem que fazer uma remoção cirúrgica, porque aí vai retirar toda essa cápsula, que é responsável pela formação da massa, que ele falou que quando espreme, sai. Ok, dúvida esclarecida. Vamos agora à próxima pergunta, do Jair Albertin, Jordão Alto, 45 anos. Ele quer saber quais as causas da vermelhidão na pele.
Nesse caso, são inúmeras. Podem ser, na verdade, a vermelhidão pode ser uma característica da pele do indivíduo. Às vezes, pessoas de pele muito clara e muito fininha, elas podem se apresentar com uma vermelhidão, com um rubor, por conta de estarem num ambiente quente ou por terem ingerido bebida alcoólica ou algum alimento mais condimentado, podem demonstrar um vermelhidão, que é um vermelhidão rapidinho, transitório, vai embora. E existe a vermelhidão causada por alguma doença, ou mesmo pela exposição solar, né? Existe nas primeiras horas de exposição solar, quando a exposição é feita de maneira intensa e sem proteção, você pode ficar vermelho, né? Aquela brincadeirinha, né? Fui à praia, fiquei em um camarão, né? Queimou a pele. Então, as primeiras horas você fica vermelho. Isso é péssimo, inclusive, para a pele. E existem vermelhidões que são associados a doenças específicas. Por exemplo, dermatite seborreica pode ter, na fase muito inflamatória, muito vermelhão na pele. Você pode encontrar vermelhidão após, já falei, a exposição solar, e tem doenças que cursam com um vermelhidão característico, por exemplo, das erupções à luz, né, que são tipos de inflamações específicas. Tem doenças que demonstram vermelhidão como parte da natureza, por exemplo, o lúpus eritematoso, quando ele atinge só a pele, pode mostrar vermelhão. E diversas outras lesões podem cursar com vermelhão. Acne pode ter vermelhidão, estria, por exemplo, você pode pegar na fase vermelha. Então, tem várias causas do vermelhidão da pele. Teria que se examinar para a gente saber, no caso dele, o que é que realmente está preocupando. Ok, vamos agora à próxima dúvida, a próxima pergunta que chegou agora da Cristina Leite, Jardim São Paulo. Ela disse que tem um filho de 22 anos, ele foi ao dermatologista e descobriu que está com eczema atópico. Fez o tratamento, mas disse que não pode trabalhar, né? Qual a causa desse problema? Então, o eczema atópico ou a dermatite atópica foi até abordado aqui no iniciozinho do programa, justamente para exemplificar a função de barreira da nossa pele, né? Porque é o problema dermatológico, a doença dermatológica, que mostra de forma mais clássica como a nossa pele exerce essa função de barreira. Então, o que acontece com as pessoas atópicas, são as pessoas alérgicas, né? Na pele, acontece que a hidratação da pele dessa pessoa não é uma hidratação adequada. Então, ela tem que ser reposta com cremes hidratantes apropriados, que não são quaisquer cremes hidratantes, né? São aqueles que realmente têm as composições, os lípides necessários para repor essa função de barreira na nossa pele. Essa função de barreira ela tem que ser reconstituída, né, para que não ocorra essa inflamação. Ela perguntou como que essa doença se desenvolve, né? É uma inflamação ocasionada na pele justamente pela entrada de poeira, ácaros, bactérias, né, que exacerbam essa inflamação e essa dermatite. Muitas vezes ela é disseminada, precisando até de tratamento sistêmico, de um acompanhamento prolongado, né? E muitas vezes ela é localizada e somente a hidratação adequada resolveria o problema. Ok, vamos conferir agora a próxima pergunta. Temos outra dúvida agora. Aldenice José Abreu Lima, 54 anos. A dúvida é a seguinte: há 5 anos aparecem manchas roxas ali nos braços e também nas coxas. O que é que pode ser isso? Quais as causas? Olha, Denise, o que é mais comum da gente ter mancha em braços e coxas, usualmente são pequenos traumas que a gente não percebe e que evoluem com essas manchas. Existem alguns tipos de doenças que podem causar manchas espontâneas, ou seja, você não bateu em nada, não esbarrou em nada e aparecem manchas roxas. E algumas deficiências nutricionais também podem causar esse tipo de mancha. No seu caso, seria importante examinar e saber se essas manchas vêm acompanhadas de alguma espécie de sangramento na boca, ao escovar os dentes, nas vias urinárias. Precisa saber se essas manchas estão relacionadas à alteração sanguínea ou não, tá? E se você tem alguma carência de vitamina C, por exemplo, que pode causar algum sangramento cutâneo, não necessariamente desse aspecto que você descreve, mas podem ser. E outra coisa que a gente não sabe é se você está usando alguma medicação que altera a função das plaquetas, porque isso pode estar te causando sangramento e você não saber. Então, é melhor procurar um bom clínico ou um dermatologista para que seja feita uma investigação da natureza dessa tua mancha, tá?
Ok, vamos responder agora a próxima dúvida, agora da Silvana Silva, de Jaboatão. Ela quer saber se manchas brancas na pele pode ser câncer? Silvana, mancha branca não é a suspeita principal, não é de um câncer de pele. Manchas brancas, geralmente, elas podem ser uma dermatite, na maioria das vezes, ou uma infecção por fungos, e lembrar também de hanseníase, né, que pode cursar com manchas brancas. Os cânceres, eles são mais aquelas feridinhas que não cicatrizam, os sinais que sangram, com múltiplas cores, ou que estão em crescimento rápido. Aí você deve ficar mais atento para câncer de pele. Ok, essas foram as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Agora a gente vai seguir com as perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que mandou aí sua dúvida, preste atenção que vamos responder a partir de agora algumas dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que participou, mandou aí sua dúvida, preste atenção que vamos responder a partir de agora. Temos aqui a participação da Juscelia, ela disse que tem vários milium. É assim que se chama, milium, ali ao redor dos olhos. Ela já fez limpeza de pele, mas não adiantou. Tentou retirar, mas acabou agredindo ali a pele. Qual o tratamento indicado para esse caso? No caso aí o milium, ele lembra um cravo maior, mas ele é um pouquinho mais profundo e ele é mais organizado do que o cravo. É como se fosse uma bolinha de gude cheia de massa na pele. Então, na verdade, tem que ser feita uma remoção mecânica com anestesia, para que seja removido ele por completo e de forma bem delicada para não deixar cicatriz. Então tem que procurar um dermatologista para que o dermatologista explique o tratamento e possa executar. A limpeza de pele não tem alcance para remover esse tipo de lesão, não. Temos aqui outra pergunta, a pessoa quer saber, não se identificou, mas quer saber se o furúnculo ele pode ser considerado uma doença de pele. Sim, com certeza. O furúnculo é uma infecção na pele, né, causada por uma bactéria chamada estafilococo. E é uma infecção profunda que causa edema, que é um inchaço, vermelhidão, latejamento na pele e que deve ser tratado com antibióticos orais, compressas, e é sim considerado uma doença de pele. Okay, e contagioso também, tá? Então tem que ter muito cuidado. Vou pedir licença agora às nossas convidadas para a gente conferir o resultado da enquete. A gente fez hoje a seguinte pergunta: você cuida bem da sua pele? Olha só, 70% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que estão cuidando e cuidando bem ali da pele. 30% das pessoas que ligaram e participaram disseram que não estão cuidando muito da pele. Mas eu acho que depois de um programa desse, né, bem explicativo, quem está em casa nos acompanhando vai prestar mais atenção, tem que cuidar da pele. É importantíssimo, porque é o nosso primeiro contato, né, com o meio externo. É a nossa pele, né? A gente se relaciona com o mundo através dela também. A pele tem várias terminações nervosas, ela ajuda a regular a nossa temperatura, ela nos faz se aproximar do outro. Então é muito importante cuidar da pele, ter uma pele saudável para a gente viver melhor. Reforce, doutora, esse recado, fica à vontade. Então, o meu recado vai novamente para lembrar que, além de cuidar bem da pele, é importante que quando surja alguma lesão, seja procurado um médico dermatologista, né? Não só na rede pública, como na rede privada. Eu e Mísia estamos no Hospital Otávio de Freitas, que é da Secretaria de Saúde. Então, para quem não tem acesso a um plano de saúde, temos um serviço de dermatologia. E além do Hospital Otávio de Freitas, tem outros hospitais em Recife, né, onde podem prestar esse atendimento. E na rede privada também inúmeros dermatologistas. Eu aconselho que não seja tentado fazer esse diagnóstico pela internet, porque isso pode ser perigosamente fácil e você pode estar adiando o tratamento de um problema que seria sanado mais facilmente e sem consequências maiores. Ok, estamos agora na reta final do programa. Queria muito agradecer a participação aqui das nossas convidadas, nos ajudaram e muito a entender sobre este tema. Doutora Mísia Martins, muito obrigado por sua participação. Ela é dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito obrigado, doutora. Eu que Volte agradeço. mais vezes. Foi Tem um um último prazer. recado, considerações finais. Acho que a gente já resumiu tudo, né, doutora? Hoje foi um dia bem produtivo, né? Acho que a gente conseguiu abranger a maior parte das perguntas. Estamos sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a doutora McLean Dantas, ela que é dermatologista, especialista em cosmiatria, cirurgia dermatológica, dermatologia cosmética e também pediátrica. Doutora,
Muito obrigado mais uma Obrigada, vez, um último Walter. recado, volte mais vezes. Essas áreas são as áreas que eu mais gosto, eu também sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e o meu último recado é que quando procure um dermatologista, procure saber também se ele é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, porque isso certifica como, né, tendo a especialização necessária para cuidar bem da sua pele. Mais uma vez, muito obrigado às convidadas. Queria agradecer a você que está em casa. Obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!